Quais são as principais atribuições do encarregado de dados? Quais são elas? A lei diz, e eu quero mostrar para você, ó, aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimento e adotar providência. Um titular do dado quer ter uma informação. Existe um prazo, falei dos impactos, e aí o titular do dado entra em contato com aquele canal que a igreja tem, com o encarregado de dados. Olha, eu quero alterar isso nos meus dados. Por exemplo, a pessoa é solteira e agora casou e eu quero alterar. O meu cadastro aí está como solteiro, eu quero alterar para casado. Então, essa pessoa entra em contato com esse encarregado de dados. Esse encarregado de dados aceita reclamações, ele também, ele aceita as comunicações e ele deve prestar esclarecimento. E dependendo do esclarecimento, adotar medidas. Solteiro, casou ou era casado e divorciou. E ele quer alterar o estado civil dele. Ele entra em contato com o encarregado. O encarregado tem 15 dias para fazer esse esclarecimento, para projetar uma providência, para resolver essa questão, uma outra. Então veja, há um prazo. Não é ao bel prazer. Não é do jeito que o encarregado quer. Existem regras. Então veja a importância de um encarregado de dados na sua organização. O quanto é importante. E existindo esse encarregado, o líder, o gestor da igreja, ele fica mais tranquilo. Vai sobrar tempo até para ele fazer outras coisas. Estudar mais a palavra, preparar sermão, enfim. Porque a igreja agora tem um presidente, mas a igreja também tem o seu encarregado de dados. É um problema a menos para nós que presidimos a igreja. Veja o quão foi boa a lei para nós. Pense nisso. Olhe para o lado positivo da lei. Outra atribuição está na lei: receber comunicações da autoridade nacional e adotar providência. A autoridade nacional entra em contato com o encarregado pedindo um relatório das vulnerabilidades, pedindo uma prestação de conta ou um relatório qualquer, porque houve um vazamento, houve um hackeamento, houve algum problema. Ou então a autoridade está querendo certificar se essa organização está legal, está em conformidade. Esse DPO é essa pessoa que vai receber essa comunicação e vai prestar ou adotar a medida exigida pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Uma outra atribuição: orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. De repente, a igreja é uma igreja que tem funcionários, zeladores, segurança, tem secretários, tesoureiros, tem instrumentista pago pela igreja. Esse encarregado vai sentar com essas pessoas e vai prestar esclarecimento, vai tirar alguma dúvida relacionado às práticas a serem adotadas com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então veja, é uma pessoa que deve ser treinada, preparada, que entenda a lei. Então veja só, você, pastor, comprou esse curso, investiu nesse curso, está assistindo esse curso. Peça para o encarregado assistir. Peça para a sua liderança assistir. Conhecer a lei, os liames da lei, as diretrizes da lei, as bases legais da lei, os princípios e os direitos, é para todos nós. Então aqui estamos falando das atribuições do encarregado de dados, que é muito importante. Falando sobre secretariados, você sabia que os secretários ou alguém na igreja que é chefe de uma pasta, ele precisa assinar um termo de responsabilidade? Porque se ele vazar um dado da sua pasta, ele precisa se responsabilizar por aquilo. Vai colocar nas costas de quem? Do pastor? Da controladora? Do operador? Do DPO? Então, toda pessoa
que tem uma pasta de responsabilidade, principalmente aqueles que são pagos pela igreja, precisam assinar um termo de responsabilidade. E nós temos esses termos que vamos disponibilizar. Mais uma atribuição do encarregado: executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. De repente, o controlador tem uma norma regimental, uma norma interna. Ele precisa passar para o encarregado, para que o encarregado dos dados execute, fique por dentro. Olha o princípio da transparência. É preciso haver transparência entre o titular do dado, o operador, o controlador e o encarregado. Uma outra atribuição: apesar de determinar apenas resumidamente as atribuições do encarregado, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 41 da LGPD, a Agência Nacional tem prerrogativa para ampliar essas atribuições por meio de normas complementares. Por exemplo, já existe na lei, já existe na nossa lei, as atribuições específicas do encarregado. Já está lá. Agora, a Agência Nacional, ela tem um conselho nacional também. Dentro da agência tem um conselho. A agência, através do seu conselho, em reunião, eles podem melhorar as atribuições ou apertar, mas flexibilizar ou apertar mais. Apertar ou flexibilizar as atribuições. Ou criar outras atribuições. É tarefa da Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, estamos vendo que aqui está esses agentes de tratamento: titular, controlador, operador, encarregado e Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Os agentes principais. Então, que Deus te abençoe. A gente tem o nosso bloco de consultoria, a gente tem as pessoas responsáveis, a área técnica, para tirar qualquer outra dúvida que essa aula não foi possível de tirar. Deus te abençoe e até a próxima aula.